Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar na mostra do curso. Muito bacana a consideração de vocês estar aqui também. E dizer também que está sendo transmitido ao vivo, né? Essa conversa pela página do Facebook do curso. Massa. Olá, pessoas. E para mim é muito especial estar aqui porque minha própria presença no curso, né, no Grupo Cultura e Sexualidade, é profundamente atrelada à minha trajetória também enquanto pessoa trans, enquanto travesti. Né? Cheguei em Salvador, do interior de São Paulo, fazem 5 anos, 2012, né, na metade do trajeto que o curso teve, está tendo, né, e que vai crescer ainda mais. E muito atrelado a essa perspectiva, essa busca, né, pela minha identificação enquanto pessoa trans. Né? Eu fiz a forma como a gente chama, né, essa transição de gênero, né, em termos sociais, aconteceu aqui em Salvador. Então, embora não nascida e não tendo muito tempo aqui em Salvador, eu tenho um carinho muito grande, uma afetividade muito grande pelas pessoas que eu venho conhecendo, pelos lugares que eu venho participando também, né? Pelas redes, né? O Cores e Flores para a Tita também são várias pessoas que me afetam muito diretamente, assim. Isso é muito bonito, assim, né? Então, assim, eu sou Viviane Vergueiro, estou no curso desde 2012, né? Eu entrei com a perspectiva de fazer um mestrado que eu terminei em 2015 em Cultura e Sociedade. Minha pira no mestrado, né, foi fazer uma autoetnografia, uma reflexão teórica sobre o conceito de cisgeneridade a partir de onde eu me inseria na academia, nos ativismos, né? Aí a partir das perspectivas transfeministas, dos estudos queer e dos estudos pós ou descoloniais. E agora, né, iniciando os estudos no doutorado no NEIM, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos, o que muito me alegra e espero que seja mais uma ponte. Né? Tinha muitas professoras aqui, a mestra Janja, a Carol Barreto, a professora Terezinha também, e ampliar essas pontes, fazer alguma contribuição nesse sentido de pensarmos pessoas trans, né? Como o Diego falou, somos ausentes de praticamente todos os espaços. Então, agradecer, né, nesse sentido, por essa possibilidade. E quando eu mencionei no filme que eu não estava, naquele momento, né, pensando os dados de assassinatos de pessoas trans, era muito por esse peso. Eu acho que o doutorado agora vai ser muito esse processo de pensarmos os dados da população trans, o que não é o que é algo que não é leve. E é um pouco do que eu queria pensar aqui hoje com vocês, né? Se no CUS a gente tem alargado várias presenças, várias discussões, isso se deu também pela percepção coletiva, né, imagino, de como podemos transformar nossas vidas, nossas experiências de vida em teorização crítica, o que implica também a gente sair um pouco do lugar de trazermos meros relatos de vida, algo que se espera dessas populações, tanto na produção acadêmica quanto em vários outros tipos de trabalho sobre essa população. Né? Transformar nossas vidas em teorização e luta, né? Especialmente aí quando entramos na questão de identidade de gênero, que é uma dimensão extremamente íntima e privada das pessoas, no geral, e também a partir dos lugares de desejo, quando a gente pensa em sexualidade, quando a gente pensa as autoetnografias sobre a criança afeminada, por exemplo, né? Como é trazer essas dores de forma que isso se transforme em elaboração teórica, né? Quando, né, fui me afetando pelo livro maravilhoso da Amara, né? E se eu fosse puta, né? Ela toca e produz a partir de um lugar que sempre foi muito difícil para eu falar. Tanto que muitas vezes é muito raro eu falar sobre meu lugar enquanto sexualidade. Eu falo muito especialmente sobre identidade de gênero. E os lugares que a Mara trouxe para produzir, para construir essa narrativa, essa história, né, são muito tocantes para mim. E isso, esse fortalecimento que a gente faz, eu acho que é um movimento que o curso tem se proposto a fazer, não sem tensões, não sem tretas, não sem problemas, mas que a gente tem de alguma forma, enquanto coletividade, trazido à tona, né?
como trazer essas narrativas, como produzir conhecimento teórico sobre essas questões, especialmente quando elas envolvem culpa, quando elas envolvem vergonha, quando elas envolvem um lugar que, quando afirmado, pode gerar diversos tipos de violência. Eu vou tentar ser bem breve também para a gente poder ter uma conversa mais bacana, assim, né? A gente está um pouco apertado no tempo. E, por outro lado, né, pensar também, enquanto coletividade, né, enquanto grupo de pesquisa, como que a gente pode transformar a afetação com o outro, com a outra, né, em luta e teorização também. E é onde, sei lá, para mim fica um ponto de diálogo muito forte com a Andrea, né, no Cores e Flores para Tita. Isso fica muito marcante, né, as formas como uma existência trans produz uma rede, a formação de uma rede, a formação de várias afetações que não demandam que fossem somente pessoas trans articulando, mas demanda certos compromissos e certas afetações para que essa produção seja efetivamente no sentido da emancipação de um grupo social, no sentido da formação de coletividades, de redes e assim por diante, né? E penso essas duas dimensões, como transformamos nossas próprias vidas em teorização e luta, e como nós nos afetamos por outras perspectivas, né? Como questões que podem nos permitir pensar a produção acadêmica como um todo, né? A visibilidade trans tem aumentado nos últimos anos, e isso não necessariamente implica que nós estejamos pensando as demandas políticas, as necessidades políticas e sociais dessas populações das melhores maneiras, né? Ainda permeia muito a produção de elementos do exótico sobre nossos corpos, ainda permeia a construção de alguns saberes que são muito questionáveis, né? Quem assiste Fantástico, quem assiste as pessoas especialistas que são chamadas a falar, a gente vai entender onde que elas estão buscando a verdade, a suposta verdade das existências trans, né? Vão procurar lá informações neurológicas no feto, vão procurar a verdade em supostos cérebros femininos ou masculinos, e tensionar e desvelar, né, que tipos de formas de relações de poder estão implicadas nessa produção de conhecimento é muito importante. Que tipos de agendas políticas estão também implicadas nessa produção de conhecimento é muito importante, né? E aqui eu penso, né, em como que uma dinâmica colonial da produção de conhecimentos que marca a história, que marca nossas histórias e que marca a formação das universidades mesmas no nosso país e não só nele, né? Como que isso se distancia dessas afetações e também dessa transformação das nossas próprias vidas em teorização e luta, né? De que formas isso acontece, né? Eu pensei em 3 itens assim, para a gente trocar essa ideia, né? As dinâmicas coloniais se marcaram, né, por 2 tipos de processo que eu pensei aqui, né? O primeiro deles é o exotismo sobre essas vivências, esses grupos sociais, essas existências, de certa forma, né? Tornar exótico é você, em outras palavras, você extrair dessas existências, desses grupos, aquilo que interessa, não necessariamente a essas populações, mas o que interessa ser vendido para a população em geral, para o público em geral, para o meio acadêmico, assim por diante, né? Isso é muito marcante nas existências trans, quando, né, muitas teorizações de gênero vão se embrenhar para um caminho de explorar as minúcias daquela existência, sua história, suas curiosidades sobre, por exemplo, né, como perguntam na psiquiatria muitas vezes, como nós transamos, o que fazemos na cama, o que não fazemos, como nos relacionamos com nossos próprios corpos, sem que isso implique necessariamente numa reflexão sobre nossas demandas de saúde, por exemplo, né? Quando isso acontece é quando eu penso que há um exotismo sobre essas existências. Por outro lado, e que está muito ligado a esse exotismo, é a questão do extrativismo epistêmico, né? Eu vou me lembrar de J. Mombassa, particularmente, né? Quando eu penso nesse conceito de como que, por exemplo, né, dentro dos estudos queer,
e não só dentro dos estudos queer, mas na sociologia, na antropologia também, podem se produzir formas de que a reflexão sobre as comunidades trans e travestis valha mais para agregar currículos Lattes, valha mais para formar carreiras profissionais inteiras do que necessariamente a gente pensar nas demandas dessas comunidades, nas necessidades delas. E isso é muito marcante quando, por exemplo, muitas de nós somos convidadas a ser entrevistadas para trabalhos, etc, etc. E, digamos assim, a dita devolutiva, ela é muito aquém do que a gente considera necessário. O compromisso com as comunidades é muito aquém do que consideraríamos necessário. Acho que isso é importante e vai levar aí essa produção de conhecimentos a ser, por um lado, irrelevante para as comunidades afetadas e, por sua vez, levar a incompetências, né? Acho que aí no campo da saúde a gente tem muito isso marcado, como que o conhecimento científico na saúde sobre as populações trans e travestis procura nos lugares errados os problemas que são relevantes para nós. Gastam dinheiro para procurarem em fetos e a sua interação com os hormônios, como se formam os cérebros masculinos e femininos, em vez de focarem, por exemplo, em como nós não conseguimos, especialmente nas intersecções de classe e raça, acessar serviços básicos de saúde. De você ter pessoas trans que, embora tenha certas legislações protegendo esses direitos, você tem uma ausência muito marcante dessas pessoas poderem acessar direitos básicos, saúde, educação e assim por diante. Queria destacar, né, que essa dinâmica colonial de conhecimentos, ela não se trata meramente de um apontamento individualista, de que você, feio, bobo, chato, está produzindo, pessoa acadêmica cis produzindo sobre questões trans, e isso é necessariamente equivocado. Mas pensarmos nós todas, né, como que nós podemos estar implicados nessa produção colonial sem nos darmos conta. Ou seja, de que é demandado de nós um esforço para quebrarmos essa forma de produção colonial. Aí a gente pode trazer todas as nossas queixas sobre o produtivismo acadêmico, sobre como a gente tem pensado a produção acadêmica situada na sociedade, assim por diante. As nossas distâncias em relação às populações trans e travestis, quando a gente produz conhecimento sobre elas, e assim por diante. E, enfim, né, trazendo aqui essa reflexão sobre como descolonizarmos nossos conhecimentos, né, como descolonizarmos nossos corpos, né, como desconstruirmos e desestabilizarmos as premissas que a gente tem sobre a população trans e travesti. Né. Em um ano, né, alguns anos, eu participei de um projeto do qual fui convidado a me retirar em alguns meses, né, por talvez causar um pouco demais dentro dele. Mas me marcou muito, né, como que a dúvida sobre como se aproximar dessa população parecia envolver a ideia de que éramos pessoas muito distantes de qualquer realidade. Né? Mas como que a gente vai chegar nessa população? Como que a gente vai falar com elas? Né? E, para mim, pareceu muito explícito, né, de que enquanto pesquisadoras, pesquisadores, nós podemos estabelecer compromissos éticos com essa população, sem pensar que essas populações não vão entender de que trata o seu projeto. Isso, para mim, foi muito marcante, porque, posteriormente, né, uma das decisões de estratégia para se aproximar de mulheres trans e travesti foi a distribuição de kits de maquiagem para elas. E por que não seria tão mais fácil explicar, né, quais eram os propósitos do projeto, o que aquilo implicava, por que aquele projeto era importante ou não para aquelas populações, né? E que talvez esse diálogo, produção de conhecimentos, se implica em uma disputa epistêmica, uma disputa entre saberes, que implica em dizer quem é a pessoa trans, que nomes vão estar nos espaços, que nomes serão reconhecidos, que nomes não serão reconhecidos, que vazios nós temos ainda, que dificuldades nós temos ainda, né,
de que instituições podemos depender ou não para produzir esses dados, né? E aí podemos ter várias discussões sobre como a segurança pública lida com esses dados e quando não raro, né, é a própria agente dessas violências contra populações LGBT. Então, bom, era fundamentalmente isso que eu queria trazer para a gente abrir essa conversa e dizer, né, muito agradecida por essa possibilidade de produzir a partir do curso, produzir agora, né, a partir do NEIM também, e no sentido da gente ampliar cada vez mais essas redes, né? É muito fundamental que, em tempos de disparates políticos, econômicos em sentido amplo, né, como que a gente pensa dentro disso tudo, dentro dessa macropolítica violentíssima, né, como se situam as populações que, em outros tempos históricos, estiveram explicitamente perseguidas pelo Estado policial. O que é isso atualizado na contemporaneidade, né? Ou seja, como pensar, dentro de uma situação de caos político, né, as particularidades das populações trans. Eu espero que a gente possa refletir sobre isso cada vez mais e também se implicando nisso. Todas nós temos identidades de gênero. Isso é algo muito importante de refletirmos sobre, né? E por que algumas identidades de gênero são tidas como para serem destruídas, né? E é isso. Muito obrigada. E a gente segue essa conversa com André? Foi? Com a querida Amara Moira, escritora, doutoranda. Por favor, muito obrigada pela sua presença, Amara. Eu fico muito feliz mesmo. No corre todo aí, né? Chegando corrida de viagem. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de novo estar dividindo mesa com a Vivi. Sabe, que é sempre uma pessoa muito generosa e muito iluminadora, sabe? As coisas que ela diz, a forma como ela projeta os seus raciocínios, como ela tenta dar palavras para esses raciocínios, sempre me faz ver mais coisas do que eu era capaz de ver antes de ouvi-la falar. Isso sempre é uma experiência maravilhosa que eu gostaria que as pessoas tivessem mais contato com isso, mais essa oportunidade. Vocês estão tendo uma oportunidade, né? E eu acho que é bem no marco disso, desse tipo de percepção, que eu gostaria de começar a minha fala, né? As pessoas vêm chamando a gente cada vez mais para mesas, pessoas trans, querem nos ouvir falar. E a desculpa que encontram muitas vezes é que essa é uma população muito marginalizada, está sendo constantemente violentada, não tem acesso aos espaços que a maioria das pessoas tem acesso. Só que isso acaba sendo uma desculpa, sabe? Isso não dá conta de dizer por que tem tanta necessidade de ouvir o que a gente tem a dizer e de estar olhando para o que a gente para isso que a gente acaba significando, né? E o que eu venho percebendo é que isso transcende essa imagem de piedade ou de um oferecimento de generoso para nós, né? Vamos dar voz a essas pessoas para que elas possam cada vez mais lutar por um direito de existir e conseguir com isso que sejam menos trucidadas, violentadas. Não é só isso, sabe? O que eu venho percebendo cada vez mais é que o que a gente tem a dizer abala profundamente as verdades que existiam antes de nós, sabe? Então, as pessoas saem tocadas e transformadas ao nos ouvir, mas não no sentido de simplesmente, nossa, que coitadas, tadinhas, e aquele choro, e aquela dor, e a pessoa se transforma por sentir o outro como pequeno, como frágil, e querer acolhê-lo e protegê-lo. Não, sabe? Verdades muito profundas que foram incutidas na cabeça de todo mundo desde que nasceu, ao contato com pessoas trans, e ao contato que pessoas trans têm a dizer sobre si, se transformam. Então, eu acho que essa é uma das grandes coisas. Quando um homem me vê na rua e ele sente, antes que eu abra a boca, se sente na necessidade de me tratar no feminino, eu acho que isso é revelador de uma mudança brutal, uma transformação muito importante do que a gente entende pela palavra mulher e homem. A existência de pessoas trans tem transformado essas palavras, tem feito com que mulher e homem deixem de ser uma mero desdobramento, uma mera decorrência do genital com que a pessoa nasceu. E a partir desse momento, aquele homem que está me tratando no feminino, antes que eu abra a boca,
ele está entendendo que a forma como ele existe, a maneira como ele existe, aquilo não é obrigatório. Existem outras possibilidades. Você pode nascer com pênis e ser homem, mas você pode nascer com pênis e não ser homem também. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que tem sido discutidas, colocadas por nós, que cada vez estão fazendo com que a gente seja mais chamadas e chamados para falar em debates feministas, em debates sobre gênero, em debates sobre sexualidade. Eu lembro de uma amiga feminista importantíssima falando o quanto ela aprende comigo sobre, inclusive, o que é ser mulher. Talvez os processos dela, as reflexões que ela teve que passar para se entender mulher, são afetados pela forma como eu coloquei no meu livro as minhas palavras para pensar a minha própria construção da minha identidade, a própria construção da minha identidade. E ela, ao ler aquilo, ela vai entendendo paralelos, ela vai pensando coisas que ela nunca pensou sobre si. E ela vai entendendo melhor o que a fez mulher, o que faz com que ela se entenda mulher, o que faz com que o mundo a entenda mulher. Porque é um pouco sobre isso que eu tentei trazer no livro, né? É um pouco sobre isso que eu tento falar quando eu vou numa fala pública. É sobre essa coisa que a Chimamanda disse, né? Quando ela fez uma fala bastante complicada, ela fala que mulheres trans são mulheres trans e que mulheres são mulheres. E nisso ela está tentando mais ou menos recusar esse termo que o transfeminismo trouxe para nomear aquelas pessoas que nos nomearam, para nomear aquilo que a gente não é. Porque a gente já é capaz de olhar para a sociedade e apontar, né? Aquele grupo ali, aquelas pessoas ali são pessoas trans. Mas muitas vezes falta uma palavra que diga o que não é trans, que diga o que é esse grupo que não sofre transfobia, o que é esse grupo que não tem, por exemplo, constrangimentos quando vai apresentar os documentos, ou que não é expulso de casa por ser quem é, ou que, ao ser abordado num flerte, numa festa, tem dificuldade de contar para a pessoa qual o genital com que tem, porque tem que contar o genital com que tem. A maioria das pessoas vive e sente que o genital é um reflexo daquela imagem que a pessoa transparece. Pessoas trans vão contestar essa ideia de que a nossa imagem é um reflexo do genital com que a pessoa nasceu. E aí, isso nos coloca em imensos conflitos. Então, existem aquelas pessoas que são nomeadas como trans, existem aquelas pessoas que não querem ser nomeadas, querem só existir. E a gente vai mostrando isso, né? A gente vai mostrando que pessoas cis não são simplesmente pessoas que nasceram naturalmente e são o que são porque são o que são. Elas foram criadas para ser daquela forma. E a existência de pessoas trans, acho que explicita, escancara isso de uma forma nunca antes imaginada. Então, quando Simone de Beauvoir diz, não se nasce mulher, torna-se mulher, eu acho que são pessoas trans que mostram a verdade dessa frase escancarada de uma maneira como nunca tinha sido possível antes. Entende? Então, eu acho que é um pouco isso que está em jogo quando a gente começa a falar, é isso que está em jogo quando querem ouvir o que a gente tem a falar cada vez mais. E o quererem ouvir o que a gente tem a falar é a mesma coisa que faz com que a gente seja morta, com que a gente seja tão violentadas. Porque essas verdades são verdades que abalam, e tem pessoas que não estão preparadas para viver essas verdades. A construção da masculinidade hegemônica, né? Essa cobrança para a pessoa ser homem, e ser homem de uma forma muito específica, e ser homem de uma forma muito quadrada, o tempo inteiro performando essa masculinidade e dando provas dessa masculinidade. Essa pessoa, quando vê o que a gente é, e quando vê que a gente rejeitou essa necessidade de ser homem, e existir daquela forma, essa pessoa não consegue conceber a hipótese de que ela está se violentando para caber dentro daquele projeto, dentro daquela personagem, daquela máscara, e que existem pessoas que conseguiram simplesmente jogar fora aquela máscara e ser quem são. Então, é violento para a pessoa que nos vê e nos entende livres acreditar que a gente tem o direito de existir. Acabar com a gente é uma forma de restabelecer a ordem e restabelecer que elas são o que são e estão sofrendo o que sofrem, mas porque é necessário ser assim. Então, de um lado, pessoas cada vez mais querem nos ouvir, porque as verdades que a gente tem a dizer abalam, mas de outro, pessoas nos matam justamente porque o que a gente mostra com a nossa pura existência abala também um conjunto de verdades que existia antes de nós. Então, eu lembro, por exemplo, o primeiro estudo que a polícia fez no Brasil focado no público de travestis, pelo menos o primeiro estudo em São Paulo, né, foi em 76, o delegado Guido Fonseca, e ele fez uma sindicância em 460 travestis na região do centro de São Paulo, que se prostituíam, e ele fez acompanhar essas sindicâncias de foto
que ele colocou, desses pervertidos, para que Vossa Excelência veja o grau da sua periculosidade. Olha que interessante, fotos que dissessem, que mostrassem o grau da nossa periculosidade. Então, uma foto é capaz de mostrar o quão perigosas nós somos. Isso não é à toa, sabe? Isso não é à toa, porque a gente existir, a gente poder existir, a gente poder ocupar espaços, abala verdades que existiam antes de nós. Então, é interessante o que a gente está fazendo ao ocupar esse espaço. E, como o Diego disse, né, a gente ocupa poucos espaços ainda, mas quanto mais a gente vai ocupando, mais a gente vai mostrando para as pessoas que existem outras formas possíveis de existir e que elas não precisam necessariamente tentar caber dentro das máscaras que foram pregadas a elas quando elas nasceram, por conta do genital com que nasceram. Genital não precisa ser determinante da forma como você vai existir no mundo. Isso tem profundas implicações na forma como a gente vai existir no mundo. Nós, pessoas trans. 10 anos atrás, nenhuma pessoa trans conseguiria a retificação de documentos se não tivesse submetido a uma série gigantesca de cirurgias e tivesse um grau também bastante palpável, concreto de passabilidade cis, né? Fosse lido como se tivesse nascido com uma mulher trans, no caso, né? Como se aquela mulher trans tivesse nascido com vagina, ou o homem trans, como se ele tivesse nascido com pênis. Passabilidade cis, no limite, é isso. Se você ser lido como se você fosse, desde criança, aquilo que você está sendo perante os olhos das pessoas que te veem. E aí, então, ou seja, enquanto existia essa dependência da cirurgia, quanto pessoas trans não queriam fazer essa cirurgia para puramente ter acesso à cidadania, para ter acesso a direitos. Entende? Então, só que 10 anos depois, a situação vai mudando de figura. 10 anos depois, a gente vai conseguindo ver os primeiros juízes que vão entendendo que colocar essa cirurgia como um pré-requisito para retificar seus documentos é uma violência contra a pessoa trans. Porque nem toda pessoa trans tem grana para bancar essa cirurgia no privado, no particular. Nem toda pessoa trans vai ter tempo de vida suficiente para esperar a fila do SUS. Sabe? E mesmo, inclusive, isso, né? Vamos esperar uma fila gigantesca para que você tenha direito a entrar com um processo e ver o seu gênero retificado nos documentos. Nem toda pessoa trans, e aí a parte mais importante, quer fazer essa cirurgia. Sabe? 10 anos atrás, acho que isso nem era muito fácil de ser dito. A pessoa ser uma mulher trans não querer fazer cirurgia, ter uma relação boa com o genital com que nasceu. O homem trans não ter uma relação complicada com o genital com que nasceu. Hoje, essa frase está sendo cada vez mais possível de ser dita. Isso tem implicações para gerações futuras de pessoas trans. A gente poder cada vez mais dizer que existem homens de vagina e mulheres de pênis faz com que a forma como a gente pode viver o nosso corpo e a forma como a gente pode se entender mulher e se entender homem e se inventar e se reinventar e contestar os ideais, padrões de masculinidade e feminilidade se transforme. Então, cada vez mais, por exemplo, eu vejo mulheres trans que estão assumindo os pelos que têm e tentando criar possibilidades dos pelos que têm serem considerados atributos femininos no seu corpo. Eu vejo homens trans, por exemplo, que estão se sentindo mais à vontade com os seios que têm e falando, não sou menos homem porque eu tenho seios, não sou menos homem porque tenho vagina. Lembro, inclusive, de 2 poemas, um do Tito Carvalhal, que aparece ali. Tito Carvalhal, que, inclusive, eu fui olhar no Facebook, porque eu estava escrevendo um artigo sobre literatura trans, sobre literatura escrita por homens trans, e eu fui ver se Tito era homem trans, eu não sabia, e eu examinei muitas fotos e falei, não, está parecendo uma travesti. Está parecendo uma pessoa trans não binária, mas que foi designada homem ao nascimento, não vou poder considerá-la. e era um homem trans, sabe? E o que ele disse? Ele falava das bucetas masculinas no poema. E o poema era soberbo, era fabuloso, era necessário. Eu devia ter citado o Tito Carvalhal lá. Só que você olha para a pessoa e você já não consegue mais dizer com que porra de genital a pessoa nasceu, sabe? Isso é muito lindo, isso é muito incrível, isso é transformador. E eu lembro do outro poema do Teodoro Albuquerque, um poeta trans, homem trans lá de São Paulo, que diz, né, nesse poema: eu quero ser homem que sou, eu quero ser o homem que sou de buceta no pau, nas mãos, no corpo. Não. Eu quero ser o homem que sou de vagina, no pau, nas mãos, no corpo de Raquel Virgínia, que é a travesti que é vocalista da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Então, ou seja, um homem se afirmando homem pela vagina,
transando com uma mulher que se afirma mulher pelo pênis que tem. Ou seja, é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Isso vai apontando para um futuro em que gerações trans possam criar seus próprios ideais de masculinidade e feminilidade pautados nos nossos corpos. Então, masculinidades trans, feminilidades trans. E a gente vai percebendo cada vez mais que desejo de cirurgia, a gente não tem porque nasceu com desejo de cirurgia, a gente tem porque o mundo nos ensinou a ter uma relação complicada com o nosso corpo. Então, quando a criança chega com 5 anos e fala para os pais, eu sou uma menina, e falam para essa criança, você não é uma menina porque você tem pipi, não estão ensinando essa criança que ela não é uma menina. Estão ensinando ela a odiar seu pênis. Estão odiando ela a olhar para o seu próprio corpo e reconhecer no seu corpo aquilo que impede ela de ser menina para o outro como ela é para si. Estão nos ensinando a ter uma relação complicada com o nosso corpo. E essa relação, às vezes, vai ficar para uma vida. Não é coisa que um psicólogo consegue resolver. Às vezes a gente vai precisar de uma intervenção cirúrgica, vai precisar de intervenção hormonal, vai precisar de fazer o diabo com o nosso corpo e reinventá-lo e transformá-lo. A gente vai precisar disso. Mas eu tenho visto cada vez mais também que a gente vai sinalizando para as próximas gerações que elas vão poder lidar com o seu corpo de uma forma mais natural, mais tranquila. Sabe aquela coisa de 10 anos atrás, os psiquiatras podiam dizer que se a pessoa se masturba, ela não é trans de verdade? Sabe? Hoje a gente está cagando para isso, a gente cospe de cima desse tipo de declaração absurda, que ainda vigora, ainda está ali, dizendo como é que a gente deve usar ou não nossos corpos, que sentimento a gente deve sentir em relação às nossas genitálias, em relação ao prazer que o nosso corpo é capaz de propiciar ou não. Mas a gente está podendo também, a gente ainda sente esses efeitos. Né? Então, para me sentir Amara, eu precisei tomar os meus hormônios, eu precisei fazer depilação a laser, eu precisei deixar meu cabelo crescer. E num primeiro momento eu precisava usar muita maquiagem, porque eu achava que só assim seria possível. E eu lembro o primeiro dia que eu consegui olhar no espelho, um ano depois desse primeiro dia inicial, onde eu estava esplendorosa, cheia de maquiagem, peruca, brincos. Então, um ano depois, quando eu me olhei no espelho, e sem maquiagem nenhuma, sem brinco, sem pulseira, sem unha feita, sem nada, eu me senti linda como eu estava no meu primeiro dia. E eu acho que essa é um pouco a sensação, né? Cada vez mais a gente vai se sentindo à vontade com os nossos corpos, inventando as feminilidades e masculinidades que nos contemplam, feminilidades e masculinidades trans, feminilidades e masculinidades que libertam, inclusive, as masculinidades e feminilidades cis, porque mostram que existem opções, existem formas alternativas de existir e que não é vergonha, não é demérito, não é vergonhoso, não é abjeto existir dessas outras maneiras. Então, eu acredito que minha fala vai um pouco nesse sentido. Eu quero trazer só uma anedota que aconteceu recentemente com uma criança que conviveu comigo desde cedo. Com 2 anos e meio me conheceu, antes da minha transição, me conheceu ainda menino. Quando eu ainda não conseguia me colocar para a sociedade como Amara, e acompanhou a minha transição, e entrou em muita crise com aquilo, né? Não conseguia. Era um grande amigo meu antes da transição, e depois da transição quis distância, porque não conseguia lidar com o fato. Um dia a mãe, inclusive, o pegou chorando na banheira, estava dando banho nele, ele tinha 4 anos, e perguntou, por que você está chorando, filho? Ah, porque o fulano morreu. E aí a mãe, mas a Amara é tão legal quanto o fulano. Não, mas o fulano que era meu amigo. A Amara não é minha amiga. E a pessoa não conseguia lidar comigo assim. E eu lembro que quando, de vez em quando, me encontrava sem peruca, perguntava se eu tinha voltado a ser o fulano, sabe? Porque ainda tinha uma ansiedade, uma expectativa de que aquilo fosse uma fase, mas aos poucos foi se acostumando com a ideia, e hoje a gente tem uma relação muito linda. E aí, a mãe ficou grávida de novo, e era um grande sonho desse menino ter uma irmãzinha. E aí, esse rapaz, esse garoto, foi acompanhar o ultrassom da mãe. E aí, no ultrassom da mãe, perguntou para a médica, né, se seria uma menina, e aí a médica falou, infelizmente não. Aí ele perguntou, por quê? Ah, porque tem pipi. Aí ele pergunta para ela, porque ele já me viu, né? Mas não pode ser uma menina de pipi? E a médica responde, muito difícil. Sabe? E olha que interessante, né? Uma criança de 7 anos tem condições de pensar que a genital com que aquela pessoa nasceu não vai determinar o que ela é ou deixa de ser, mas a médica, sabe? Então,
acho que é um pouco isso, assim, né? É um pouco essas as verdades que a gente está trazendo e que transformam radicalmente a maneira como as pessoas vivem as suas próprias identidades e gêneros. E acho que essa é a mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Amara. E eu passo diretamente para a Andrea Magnoni. Obrigada por compartilhar conosco esse espaço. Também. Eu sou a Andrea Magnoni, sou de Candomblé. Então, a gente começa pedindo a benção às minhas mais velhas e aos meus mais velhos. E a dizer o quanto, para mim, é de uma honra imensa compor essa mesa. Né? Quando eu fiquei sabendo assim, meio em cima da hora, na verdade, eu acho que houve algum problema de comunicação, e aí eu fiquei sabendo assim, é mesmo que eu vou participar da mesa? Aí a hora que eu vi os nomes, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Eu não devia estar lá, não. Falar sobre o documentário, isso aqui é, né? É peixe grande. E eu acho que a minha fala aqui é quanto pessoa cisgênera, por isso que eu pedi para a Amara falar antes. A gente tem um problema grave aqui na nossa cidade, que é transporte. Né? Nosso transporte aqui acaba cedo. Então, caso tivesse alguém que precisasse ir embora, ainda teria oportunidade de ouvir a Amara falando que nós não temos esse privilégio o tempo todo. Eu sou fotoativista, sou fotógrafa, mas que tenho uma visão de que a fotografia ela pode ser algo mais, além de algo para embelezar a parede. Eu acho que a fotografia ela é sempre algo inquietante. Seja hoje em dia, com as câmeras digitais, com celulares, com tudo quanto é coisa que faça foto, com uma facilidade muito grande, as selfies, mas a imagem ela é sempre algo inquietante. Ela sempre nos leva de encontro a algo, a alguém, a si mesmo, a esse prescrutar. E antes de enveredar pelo ativismo com a transgeneridade, eu já vinha utilizando as minhas imagens para trazer uma visibilidade positiva para o candomblé. A gente que é de candomblé, a gente sabe quanta beleza tem, não só estética. E quanto feminista interseccional, também utilizando essa fotografia para empoderar mulheres. E quando eu me torno ativista trans, isso foi de uma responsabilidade ainda maior, porque o que eu via era a utilização desses corpos, dessas faces, de uma forma muito banal. Apenas, como a Vivi falou, na exotificação. Olha, existem. E quando eu soube que o meu tio era trans, é porque eu já tinha bagagem, já era a minha investigação. Eu não sou acadêmica, mas já era a minha investigação de afeto. A transgeneridade e a travestilidade sempre me afetou, sempre me sensibilizou, mesmo antes de eu saber que eu tinha um tio que foi um homem trans. E essa responsabilidade, ela vem do lugar de alguém que não quer recorrer nos mesmos erros que vê por aí, não quer ratificar erros. E eu demorei um tempo para entender o que eu queria, o que eu iria fazer, porque para mim tinha que ter um sentido. Se eu fosse ocupar o tempo da Vivi para ela posar para mim, sabendo da timidez de Vivi, tem que ter um para quê, tem que ter um porquê, tem que ter uma justificativa, tem que ser engrandecedor de alguma maneira. E eu entendia isso, que tinha que ser algo que fosse ser utilizado, a fotografia como um chamariz, para que as pessoas se aproximassem daquele ensaio, se aproximassem daquela exposição, e através dessa exposição elas fossem sensibilizadas.
E o tempo todo eu fui solicitando essa consultoria. Vivi foi uma das principais pessoas que foi me norteando a respeito disso. Cores e Flores para Tita, a exposição, ela tem 3 etapas: masculinidade, feminilidade e não binaridade. Está atualmente, novamente, em exposição lá na Casa Preta, no subsolo, que é o Espaço Aldeia. Até 31 de maio fica lá. Ela está menor, enxuta, por conta do espaço ser bem menor, com pouquíssimas instalações, mas eu ainda tenho em mente tudo que a gente viveu lá no Teatro Gregório de Matos, com essa exposição feita. E como pessoas que caíam de paraquedas ali, que iam para o teatro, iam para o cinema, compravam ingresso, ia dar uma passeadinha ali e, de repente, dava de topa com tudo aquilo de informação. Não só tudo aquilo de imagem, mas tudo aquilo de informação. E haviam 2 monitores, Tito Carvalhal e Diego Nascimento, que eram, né, os que recepcionavam essas pessoas ali. E o quanto esse contato com esses meninos trans trouxe também de afetação para essas pessoas que muitas vezes só veem a travesti na rua, à noite. Uma vez me disseram que travesti parecia vampiro, que não se via à luz do dia. E aí são pessoas que pagam os mesmos impostos e que não têm os direitos de transitar pelos mesmos espaços, nem pelas ruas, durante o dia. Eu sou filha de Oiá. Então, assim, para mim, essa questão da injustiça é algo que me incomoda demais. Eu não consigo ver algo que eu acho incoerente, incorreto, e ficar quieta. Eu venho falando sempre que eu tenho oportunidade. Vamos sair de cima do muro. Existe muito a ser feito. Enquanto tiver um em cima do muro, essa mão está suja de sangue também. Tenha você pego na pedra ou não. É imprescindível que nós, quanto cisgêneros, nos posicionemos. Nós somos em muito maior número. No dia da abertura da exposição, eu falei que sejamos escudo, mas que sejamos mais que escudo, que nós realmente nos mobilizemos, que a gente seja ação, que a gente seja acolhimento, seja colo, mas mais do que isso, que nós sejamos amigos, amigas. Recentemente, nós constantemente, pelo De Trans para Frente, que é o coletivo que vem mobilizando encontros mensais desde maio do ano passado aqui em Salvador, nós frequentemente temos algumas atividades que são exclusivas para pessoas transgêneras e travestis. E aí uma pessoa acadêmica recente falou: nossa, mas esse encontro deveria ser aberto a todos. Porque, por exemplo, eu estou fazendo o meu projeto de mestrado nesse sentido e eu gostaria de ter contato com essas pessoas. Eu falei, ele não ficou nem vermelho de escrever isso no aberto para todo mundo ver? Porque não é possível que ele próprio não consiga ler aquilo e entender que isso é um absurdo. Que ele está dizendo que ele quer se aproximar daquelas pessoas para estudar aquelas pessoas. Não era muito mais fácil ele ser amigo? Porque se você quer realmente entender algo, você tem que se aproximar. Você tem que ser afetado. Senão você está só exotificando. Então, eu, quanto cisgênera, eu questiono muito a minha cisgeneridade. Somos apenas mais uma identidade de gênero. Só mais uma. Dentre tantas e outras que a gente ainda nem deu nome. Eu fico pensando, se eu fosse uma mulher trans, Amara, Viviane, se eu convenceria alguém de que eu sou uma mulher. Se eu fosse uma mulher trans, exatamente do jeito que eu sou, com voz grave,
brava pra caramba, cheia de determinação, que pisa forte. Se eu chegasse em algum consultório, se alguém ia me dar moral para dizer que eu sou uma mulher. Eu, quanto mulher cisgênera, eu não tenho questionado o fato de eu ser mulher. O fato de eu ter uma vagina é fatídico para mim. Agora, a minha feminilidade é questionada o tempo todo. A minha sexualidade, idem. E aí a gente percebe o quanto desse entremear de realidades nós, quanto cisgêneros, que temos o privilégio de não termos o nosso gênero questionado, acabamos nos acostumando com esse local e acabamos também por tornar fatídico a genitalização. Hoje eu liguei para a Susan. Como assim você falou na matéria, aqui falando do curso, né? Que o meu tio nasceu mulher. Que eu sou dessas. Eu corrijo todo mundo, eu sou chata pra caralho. Ando sempre com a espada desembainhada. Chamou os meus meninos de ela, eu vou corrigir. Alguém estava contando a história de uma pessoa que conheceu anteriormente e que, quando eu a conheci ainda com o nome, eu falei, não fala o nome que eu não quero saber. Essa pessoa não se identifica por esse nome, por que você vai me contar esse nome? Sou chata mesmo. E aí, de repente, eu leio lá na matéria. O tio, que era mulher. Eu falei, como assim, Susan? Ela falou, não fui eu. Quer dizer, houve uma edição para tornar a explicação do que era uma pessoa trans, do que é um homem trans, para caber naquilo dali um homem que nasceu mulher. Ao menos colocasse um homem que nasceu de vagina. Isso é muito sintomático. A gente não tem nas grades curriculares normais de medicina, de jornalismo, de direito, de serviço social. A gente não tem nada que se fale sobre gênero. Então essas pessoas saíram cruas da faculdade e permanecem cruas, dessensibilizadas. Eu acho que o posicionamento que eu cobro sempre das pessoas cisgêneras é que cada um de nós passemos a nos informar. A gente tem várias formas aqui em Salvador, e seja lá onde for, e o Pai Google está aí para isso. Que a gente possa buscar essas redes para nos informarmos, para a gente não ser mais um escroto, mais uma escrota no meio dessa história. Que a gente possa realmente fazer a diferença no nosso meio, que sejamos multiplicadores. Porque enquanto a gente está de boca fechada, tem mais um Teu Nascimento que está sendo assassinado. Quando ele faleceu, conversando com os meninos, eu falei, que diferença que faz 1973 para 2017? O modus operandi de atuação, de destruição das vidas trans são os mesmos. Então, eu não me conformo só com uma pessoa viver no seu mundinho porque está confortável para si e está tudo ok. Se eu não tenho uma pessoa trans na minha família, eu não tenho por que me preocupar. Ponto. Se eu não tenho negros na minha família, eu não tenho por que me preocupar. Se eu não sou mulher, eu não tenho por que me preocupar. Esse mundo é compartilhado por todos, todas e todes. Então, se a gente não começar realmente a se preocupar em tornar esse lugar melhor habitável, isso vai ficar muito complicado. Eu clamo para o próprio movimento LGB que comece a compreender as identidades trans. Porque o que eu vejo de transfobia na boca de gay, na boca de lésbica, na boca de bissexual, não é brincadeira.
Eu já vi muito amigo gay falando, porque eu acho tão estranho, porque ainda acha que travesti, mulher trans, é gay de saia. É tão básico, está dentro de uma sigla que deveria, ao menos, gerar um abraço coletivo ali. E sai muitas vezes dessas bocas. E a gente sabe muito bem que aqui em Salvador ainda sai de boca grande, né? De boca de quem é sempre convidado para ir nos locais. E sempre fala merda. Então, assim, a minha fala hoje é muito de indignação. Porque a gente acabou de perder um menino que é do nosso meio. Para os meus meninos, e muitos deles estão aqui, isso é apavorante. Porque sai da televisão e vem para o tangível. E vem para o muito perto. Eu recebi a denúncia de um menino meu hoje, que falou que na rua dele tem um cara que é um morador de rua e que se aproximou e falou, e aí já colocou uma caceta? Porque homem só é homem de caceta. Porque buceta é para levar pau. E esse menino tem que chegar tarde da faculdade. E aí? E ele vai passar por aquela rua. E aí? E o que é que a gente faz? Ele já tem uma alta passabilidade. E aí? Ele vai deixar de militar? Ele vai mudar de casa, mudar de rua? Ninguém vai saber quem ele vai chegar lá como um homem cisgênero? E aí a gente está sempre começando do zero. As pessoas não podem ser quem são. Simplesmente não podem ser quem são. E o que é que a gente vai fazer com essa informação? O que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai continuar convivendo dessa forma, nesse mundinho, acostumado que somos. Não fui eu. Eu acho que não foi minha mãe também, não. Caiu tudo! Eparrei. Socorro! Então deixo aqui o meu clamor, o meu sacode, com direito a susto e tudo. Adoro! Agradecer Vivi, agradecer a Mara, agradecer Vécia, agradecer a Theo, agradecer a Eric e a todas, todos e todes as pessoas trans, travestis, binárias e não binárias que transformam o nosso mundo em algo mais palatável, mais verdadeiro, mais humano, mais de carne. Eu lamento muito por todas as vidas que nós somos obrigadas a perder. Lamento mesmo. Eu sou de Ibale, que tem uma relação intrínseca aí com a morte, com os eguns. E para mim é muito triste cada vez que eu fico sabendo de uma morte dessa, simplesmente por serem quem são. Isso é de uma injustiça tamanha. Isso é de uma injustiça tamanha. Não precisa ser desse jeito. Só que está nas nossas mãos. Somos nós que temos um pouquinho mais de juízo e de consciência que temos que mudar isso. Não é esperar que isso venha de fora, não. É no nosso âmbito, é no nosso meio, é na nossa família, são com os nossos amigos, é na nossa rua. A sensibilização começa a partir de cada um e de cada uma. Muito obrigada. E agora, nessa primeira conversa, né, da mostra do curso, a gente vai abrir para as conversas, colocações, perguntas, considerações, ideias. Dá para ligar a luz um pouco mais assim da plateia também? Daí para as pessoas... Caiu tudo, até a internet, ó. O negócio está, né, forte aqui. Aí, ó, já melhorou para as pessoas... Aqui você e depois, quem levantou aí?
Não, você está calçando, botando... Oi, boa noite. Meu nome é Levi, ou Deb, e primeiro dizer que tipo, eu fiquei muito feliz de estar aqui, também fiquei muito triste, também chorei muito, também fiquei jogado no chão, também bati nele, mas agora estou mais calmo. E é muito impactante escutar tanta coisa, e especialmente porque lá em Fortaleza a gente é de um movimento LGBT, TT+, e a gente convive com isso diariamente, e diariamente eu tenho convivido também com uma questão de pensar o meu gênero e de me travestir. Eu sou crossdresser e de não saber até quando posso fazer isso, quando não posso. Então, aqui em Salvador, talvez tenha sido a vez que eu me deparei mais fortemente com isso, porque eu trouxe a minha mala e a minha mala estava cheia de roupas que eu me vi impossibilitado de usar. Então, eu só tenho roupas que eu me vejo seguro para usar aqui, um short e umas 2 blusas, então fedorentas já. Ninguém aguenta mais. E andando com o meu namorado, a gente sofreu tipo diversos casos de homofobia. E aí eu penso, imagine se eu estivesse usando as roupas que eu trouxe para usar, que eu pretendo usar, pretendia, não sei. E aí uma coisa que tipo, que eu queria saber é como é que surgiu o curso, como é que seria entrar, qual é a relação de vocês com ele, com ela, com o curso, e é isso. Ninguém mais? Do CUS? Não foi para mim, né? Mas acho que talvez seja mais. Eu sou coordenador do CUS e um pouco assim também a trajetória do CUS está na programação do evento que está disponível aí fora, mas o CUS é um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia. Para entrar, nós nunca fizemos, nesses 10 anos, nenhuma seleção. As pessoas chegam e se aproximam. Nós fazemos reuniões quinzenais, esse semestre, todas as sextas-feiras, à tarde, lá na Universidade Federal da Bahia. Nós temos uma sala lá, meio precária, mas nos reunimos lá e discutimos textos que nos interessam, os nossos próprios textos, e as ações que a gente vai fazer, como, por exemplo, essa mostra e outras coisas que a gente vai fazer. Então, é de livre aderência. Né? Enquanto tiver espaço na sala, a gente recebe. Né? Então, assim, a gente nunca... A maioria das pessoas hoje são pessoas que fazem pós-graduação no nosso programa. Né? Não era assim. No início do curso, tem algumas pessoas aqui, Tess, Maicon, tá aí, hoje quem mais eu vi? Patrícia, que era a primeira leva do curso, a maioria eram pessoas de graduação que faziam parte. Hoje, mudou esse perfil, as pessoas já fizeram a sua graduação, já estão na sua pós-graduação e continuam, algumas, no curso ainda, desde daquela época. É chegar, falar com a gente, chegar e entrar. O curso nosso é sempre aberto. É sério. A gente nunca fez seleção. Abrimos seleção. Nunca fizemos isso. Ok? Respondi? Alguma consideração? Quem? Fala no microfone, porque como a gente está transmitindo pela internet, daí as pessoas só vão ouvir. Boa noite. Eu me chamo Naimari e a mesa foi linda e eu queria perguntar para a Vivi. Eu conheci Vivi no cinema, no filme Para Além dos Seios, e quando eu conheci ela nas telas, eu falei, nossa, que pessoa bem resolvida. Que esclarecimento, assim, ela esclareceu minha vida, meu dia, iluminou tudo. Já saí, procurei ela no Facebook, a gente já começou a falar, a conversar, e uma das coisas que a gente tinha em comum era a perspectiva decolonial. E eu queria perguntar para você, Vivi, como é que surgiu você enquanto... É complicado falar isso, né? Mas
como é que surgiu para você a perspectiva de pensar a partir do decolonial? Você, enquanto a sua formação identitária, como é que surgiu esse direcionamento também, esse encaminhamento? Olá, meu nome é Naila. Na verdade, é só uma observação. Eu sou mulher-mãe há 18 meses e é urgente as mães ocuparem esses espaços, né, nesses debates, porque a gente tem uma responsabilidade de não violentar as nossas crianças, as futuras gerações. Então, isso me emociona muito, porque eu vejo o Gael e eu vejo uma infinita possibilidade, né? E eu me vejo obrigada a não podar essas infinitas possibilidades. Então, é mais um agradecimento. Muito obrigada. Oi, eu sou o Thiago, sou do CUS também. Minha pergunta vai para a Mara e também para a Andréa. Como escritora e como fotógrafa, como vocês veem essas relações entre arte e ativismo? E aí, passo. Pode ser? Mais uma? Na verdade, eu estou aqui super feliz em poder estar ouvindo as pessoas que eu tanto amo, né? Enfim, eu nem sei o que dizer, mas eu queria perguntar a Mara, que na verdade eu queria pedir para que você falasse um pouco mais do seu livro. Eu não vou sair daqui hoje sem ele, né? Mas eu estou muito curioso, assim, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre o seu livro para a gente. Obrigado. Então, com vocês. Alô, massa. Obrigada, gente, pelas considerações. Levi, obrigada também por ter perguntado sobre o curso, né? Eu que vim de uma vivência crossdresser na minha adolescência, no começo da minha vida adulta, né? Acho que, sei lá, me solidarizo muito assim com vários processos e dúvidas, né? Nesse lance, os silêncios que nos conformam, né? Acho que essa discussão para mim, né, sobre os silêncios e o quanto que a gente carrega deles, assim, é muito importante. Vem junto dessa reflexão sobre o armário, por exemplo, né? O que é essa categoria, enfim. Especialmente para as pessoas trans, travestis e de gêneros, né, que questionam sua expressão de gênero. É massa. E, Nai, obrigada. Que massa de ver aqui. E a perspectiva decolonial surgiu muito a partir dos estudos que eu iniciei aqui em Salvador, no curso. Eu comecei meu processo de me perceber enquanto pessoa trans a partir das leituras acadêmicas de um contexto estadunidense, norte-americano, sobre questões trans, né? Parte significativa da literatura vinha de narrativas de pessoas trans que nos anos 60, 70 foram percebendo que tinha uma revista aqui, uma revista ali que falava de homens que se vestem de mulher e que começavam a, né, a se encontrar ou a se reunir de alguma forma. E disso pouco surgiu o meu interesse acadêmico por questões trans, né? E uma questão que, desde o início, né, o primeiro evento que eu participei sobre questões trans foi na Faculdade de Medicina da USP. Era um evento sobre despatologização e onde estava muito explícito o poder médico ali, porque você tinha um psiquiatra lá que mesmo as pessoas que tinham alguma perspectiva crítica tinham que pedir benção para ele, em sentidos bem simplórios, assim, né? Porque uma pessoa era bolsista a partir do projeto dele. A outra tinha alguma relação de orientação com ele também. E esse cara, profundamente bizarro, assim, né? Tipo, a coisa é biológico, a patologia serve para entender melhor essa população, para produzir pesquisa sobre ela, etc, etc. E foi um pouco nesse processo de investigar melhor essas questões de identidade de gênero que a perspectiva decolonial, descolonial surgiu para mim. Né, no sentido de a gente poder questionar os fundamentos que embalam a ciência moderna, por assim dizer. Né? E especialmente nessa reflexão sobre colonialidade, que é um conceito importante nesses estudos. Né? Perceber como que os projetos coloniais se
do ponto de vista formal da relação entre Estados, nação, isso a gente pode considerar como um passado em muitos dos casos, né, na América Latina, em África, em Ásia. Ao mesmo tempo, culturalmente, você reproduz vários sentidos desse projeto colonial, em particular as hierarquias, né, as hierarquias raciais, que são um elemento fundante, né, dessas hierarquias, a divisão internacional do trabalho, né, de como você, a partir dessas hierarquias raciais de gênero, você vai alocar os grupos sociais no mundo para uma produção econômica. Né? Não à toa, nós somos produtores de bens primários até hoje, né, produtores, né, de insumos, né, em grandes rasgos, né, nós somos dependentes do exterior em muitos sentidos ainda. E as questões de identidade de gênero entram nessas perspectivas descoloniais quando a gente pensa, inclusive, as políticas trans, né? Porque elas são... Há uma hegemonia dos discursos ocidentais, especialmente europeus e norte-americanos, sobre o que são as pessoas trans. Né? Acho que um exemplo emblemático assim, é de como tem sido pensada a política de pessoas rígidas, né? Que é uma identidade de gênero do contexto indiano, sul-asiático. Né? E de como, para acessar alguns direitos, várias pessoas dessa comunidade têm transitado entre a identidade rígida e a autoafirmação enquanto pessoas trans. O que não deixa de ser, em alguns sentidos, um gesto colonial, de como as instituições vão reconhecendo direitos para algumas populações e para outras não. Né? No contexto latino-americano, brasileiro, a gente pode pensar como que a identidade travesti ela é mal aceita ou ela é aceita de formas problemáticas no sistema de saúde. Por quê? Porque é a categoria ocidental, medicalocêntrica, de transexual que é oficialmente reconhecida. Quando um médico vai, por exemplo, né, se algum procedimento exige que tenha um código CID para a pessoa trans, geralmente vai ser o código F640, que é o de transexualismo. E se a pessoa não se encaixa naquele diagnóstico de transexualismo, que vai de várias premissas, de que a pessoa vem com aquela narrativa de que eu nasci desde a infância, eu que gostava de vestir vestidinho, brincava de brincadeiras de menina, e sofria com o meu corpo, sofria com minha genitália, etc, etc. Toda essa narrativa se encaixa no diagnóstico de transexualismo. Como lidar com uma travesti, por exemplo, né, que possa lidar bem com o seu corpo, com a sua genitália, que exerça o trabalho sexual, como a ciência médica lida com esse sujeito. Acima de todo moralismo cristão que permeia a nossa sociedade, em cima desses diagnósticos supostamente científicos, né, que dividem travestis e transexuais pela sua vontade ou não de fazer cirurgia, o que é uma simplificação absurda. Então, a colonialidade do saber aí opera de forma muito importante. Se vê um pouco daí, vê um pouco desse início dos estudos, né, no mestrado, pensar o que é o sujeito subalterno falando, né? Quando a Amara fala que nós cada vez mais falamos, né? Uma preocupação dos estudos pós-coloniais e decoloniais é justamente se perguntar, nós estamos falando mais, estamos sendo chamados cada vez mais para falar. O sistema é capaz de escutar o que a gente fala, e os estudos pós-coloniais vêm trazer justamente essa inquietação. Estamos aqui cumprindo o papel de exótico, embora estejamos com outros discursos, ou efetivamente estamos sendo capazes de transformar algo? Eu ainda não sei. E acho que os estudos pós-coloniais e decoloniais me colocam nessa dúvida de formas mais incisivas, e isso é bacana. Percebendo também, aí, dentro de uma outra vertente, né, dos estudos queer, né, os estudos decoloniais me serviram para abalar um pouco algumas coisas nos estudos queer que me incomodavam, muitas vezes. Tá? Vai um pouco por aí. Naila, obrigada pelo comentário, demais. E eu só queria mencionar brevemente, né, que no debate sobre despatologização das identidades trans, a questão da infância é uma questão muito central, né, porque dentro da revisão da Classificação Internacional de Doenças, você tem a perspectiva de criação, né? Hoje a infância já é patologizada, a infância trans é patologizada, mas você tem a manutenção dessa patologização através de uma categoria que se chama incongruência de gênero na infância. E os ativismos internacionais têm se posicionado contra essa categoria pelo fato de que as expressões e a diversidade de gênero na infância devem existir sem patologia,
né? E também porque você corre o risco de, ao patologizar, colocar o estigma sobre aquelas crianças que não necessariamente vão ser crianças trans, pessoas trans, mas que simplesmente por aquela pessoa designada como menino usar uma saia já potencialmente poder enfrentar um psiquiatra, um psicólogo com uma visão bizarra, né? Então, e numa fase da vida em que não há nenhuma demanda de acesso hormonal, modificação corporal e assim por diante. Isso é importante, porque a categoria para a vida adulta a gente já pensa de outra forma, mas na infância, por definição, pré-puberdade, você não tem nenhuma demanda de hormonização, de intervenções cirúrgicas. Então, isso é massa que você mencionou isso. Que mais pais e mães estejam envolvidas nesse debate, porque é crítico, né? Carregamos, muitas vezes, muitos traumas nas comunidades trans em relação às famílias. Então, isso é massa. Essa questão da infância é muito necessária para mim de ser discutida, porque aquela criança ela vai descobrir cedo que ela não vai poder contar com ninguém para lidar com seus conflitos. Então, vai ser ensinado para ela um modelo rígido de homem ou de mulher para ser, e ela vai ter que se agarrar a isso como uma forma de se proteger de violências externas. Então, ela própria vai se violentar para caber dentro de um personagem, para evitar que gente de fora a violente. E ela não vai ter com quem compartilhar isso. Então, se ela tem conflitos, se ela tem dúvidas, se ela queira experimentar, tudo vai ser muito perigoso, sabe? E ela percebe rápido que é perigoso, sabe? Então, de repente, você vai internalizando, a criança vai internalizando que ela não tem com quem contar, que se ela não for do jeito que ela deveria ser, ela não vai poder ser amada pelos pais, ela não vai poder ter um direito na sociedade, ela não vai poder, talvez, continuar estudando, porque quem quer continuar estudando, se ir para a escola é uma experiência de inferno, de violência, de truculência, sabe? Então, ou seja, a gente ou você existe da forma como é para existir, ou você sofre as consequências disso, né? Então, ou seja, jogam para a criança a necessidade de fazer opções muito violentas e muito perigosas desde cedo, considerando que é possível fazer escolhas, né? Então, essa escolha de caber dentro de uma personagem, às vezes eu acho que vira um mecanismo psicológico compulsivo, obsessivo, no meu caso, assim, sabe? Eu acho que eu fui homem como um comportamento obsessivo compulsivo. Então, aprendi formas de existir para o outro como homem, formas de parecer para o outro homem, e na nossa cultura parecer é ser, né? A gente entende o parecer, a superfície, como reflexo de uma essência, de um interior. Então, isso tudo é muito perigoso também. Isso acontece também na questão religiosa, né? Então, você não precisa ser cristão, ter uma relação com Deus, essas coisas assim, mas você precisa parecer cristão, né? Então, você não precisa também parecer homem. Você não precisa ser homem, você precisa parecer homem. Sobretudo, parecer homem. Você precisa... É uma cultura que sempre fica na fiscalização, na performance, na superfície, né? Quando que a coisa que deveria contar é mais o que aquilo significa para você, que a gente aqui prefere nunca saber, nunca se interessar por isso. E aí a questão da arte e do ativismo, né? Eu fiquei muitos anos sem conseguir escrever, porque eu acreditava que a literatura era uma das peças de manutenção do sistema, sabe? Então, de repente, quando a gente vai pensar, por exemplo, literatura abolicionista, a gente nunca pensa em Maria Firmina dos Reis escrevendo Romance Úrsula, um romance que está esgotado, que é dificílimo de encontrar um exemplar, mesmo um PDF, né, que fala sobre uma mulher, é de uma mulher negra que fala de um navio negreiro, sabe? Ou seja, narra uma situação, exatamente um amor que se passa dentro de um navio negreiro. É um amor branco, é um amor entre duas personagens brancas, mas é um texto escrito por uma mulher negra que fala de um navio negreiro e das violências que acontecem ali. Esse romance sequer é falado, né? Então, essa pessoa sequer é mencionada. Nem sei quantas pessoas aqui já tinham ouvido falar dela. Mas quando a gente vai falar de literatura abolicionista, quem que a gente fala? Castro Alves, né? A gente vai sempre falar dos brancos que lutaram contra a escravidão, contra o racismo. Mas a gente não vai falar também dos brancos que não lutaram contra a escravidão, contra o racismo. A gente faz questão de falar que Castro Alves era abolicionista, mas a gente não faz questão de falar que Álvares de Azevedo não era, Gonçalves Dias não era. A gente não faz questão de falar dos outros que estavam cagando para essa questão, para esse debate, né? E quando alguém era racista, Monteiro Lobato, surge toda uma corja para defendê-lo desses ataques, né?
Então, ou seja, o funcionamento, para que serve a literatura, a crítica literária, a universidade, muitas vezes é uma coisa que você fica sempre naquela desconfiança de que se não é aquilo mais uma peça de sustentação da sociedade. E aí, de repente, a gente vai vendo algumas das brechas que vão acontecendo, né? Por exemplo, o Brasil tem o primeiro romance com um protagonista homossexual da história do Ocidente, sabe? O Bom Crioulo. Esse livro é fabuloso, sabe? Esse livro, para ele poder ser escrito, sabe, a minha interpretação, sei lá, assim, ele precisou dizer que aquilo era monstruoso, que aquilo era abjeto, que aquilo era vergonhoso. Mas quando você vai ver as palavras com que ele descreve a cena de sexo entre os dois homens, sabe, aquilo parece tão gozoso, aquilo parece tão real, palpável, que você sente que existe uma hipocrisia ali, né? Então, na superfície, que vergonha, abjeto, inaceitável, mas quando você vai ver no texto, você sente ali um desejo de retratar da maneira mais palpável, concreta e humana possível. E eu sinto que o livro consegue, de alguma forma, transmitir isso. Então, aquilo que está sendo dito na superfície e aquilo que está sendo dito para além da superfície, né? Nas entrelinhas. Eu vejo isso também no Cortiço, né? O Cortiço é um dos romances mais misóginos que eu já vi, mas, ao mesmo tempo, é um dos romances que mais denuncia a misoginia e a violência contra a mulher, o machismo. Então, eu nunca vi personagens femininas, pobres principalmente, serem retratadas com tanta humanidade, ao mesmo tempo com tanta misoginia, sabe? É uma tensão ali, né, nas palavras. O romance é muito racista também, só que eu não vejo denúncia do racismo de forma tão contundente quanto tem da misoginia do capitalismo, da pobreza, do efeito devastador da pobreza, né? Então, acho que ali é um dos primeiros momentos em que a literatura se permite retratar esses personagens que eram considerados indignos, né? E acho que para retratar esses personagens considerados indignos, precisou dizer que eles eram vergonhosos e abjetos, para conseguir trazê-los. E aí, nesse trazer, você vai conseguindo mostrá-los por uma outra ótica, mas ainda precisando se valer dessas palavras que dizem que aquilo é inaceitável. E aí é isso, né? Eu fiquei muito tempo sem entender qual que era o papel da literatura e para que ela servia. E, de repente, quando eu começo a minha transição, eu começo a entender a literatura por um outro viés, né? Eu começo a sentir que é possível eu colocar nas palavras aquilo que eu estava sentindo a partir daquele momento. E eu fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, que não imaginam o que é ser uma pessoa trans, consigam se imaginar no meu lugar pelas minhas palavras, consigam imaginar o mundo que existe para nós pelas nossas palavras. Então, eu acho que foi um primeiro momento em que eu sinto isso de forma mais aguda. E aí, isso é quintuplicado quando eu começo a me prostituir. E aí eu sinto a necessidade urgente de falar sobre a vida que existe na prostituição, principalmente na prostituição para as travestis. Então, por exemplo, aquela montanha russa de emoções que a gente vive do cliente que ele chega apaixonado por você, chapado de tesão, e ele te ama, nunca viu mulher mais bonita, e ele goza. E aí, choque de realidade, ele lembra quem é você na sociedade, para que você serve, ele lembra como o seu corpo é abjeto, como ele não deveria se apaixonar por você de forma alguma, ele sente nojo do que ele sentiu, ele sente nojo de estar na sua presença e ele quer sair dali o mais rápido possível. Então, 5 minutos atrás, te amo, agora não consigo mais tocar em você, quero sair daqui o mais rápido possível. Isso 1, 2, 3, 4 vezes por dia, sabe? Então, falar sobre isso é muito necessário. Falar sobre o quanto, de repente, nosso corpo é desejado. Isso é importante para a gente se sentir à vontade no mundo, para a gente sentir que a gente tem direito de existir sim, e direito de se sentir bonita, e de se sentir nós mesmas, inteiras, mas também tem esse final que costuma acompanhar bastante essas relações, né? Então, essa coisa também de... e o quanto é conveniente, né, para o sistema que a gente esteja sempre à margem. Então, esses sujeitos vêm, pagam barato para ter o sexo que a gente oferece, o serviço que a gente oferece, e nunca vão encontrar com a gente nos shoppings que frequentam, nos bairros onde vivem, nas escolas, né? É conveniente que a gente esteja sempre à margem, para que possam se usar de nós e sem nunca ser confrontados pelo desejo que sentiram por nós. Mas, ao mesmo tempo, virem buscar esse desejo com a gente, e, ao mesmo tempo, não poderem assumir isso, é reflexo, é também sintoma de uma sociedade que cria pessoas para terem determinados desejos, mas para não poderem compartilhá-los com ninguém que amam, com ninguém que respeitam, com ninguém com quem convivem. Então, os desejos que as pessoas vivem, muitas vezes, não vai poder ser dito para a pessoa que amam, para os pais, mães, para os amigos na mesa de bar. Para quem que vai ser dito isso? Para nós, prostitutas. Então, vai ser nos nossos ouvidos que vai ser vomitado um monte de desejos que são absolutamente inconfessáveis em público. Mas para nós, não vai precisar nem falar oi direito e já estão te vomitando o que a pessoa quer.
E aí eu lembro uma vez que, por exemplo, eu estava sentada com uma amiga numa mesa, prostituta, e aí ela falou sobre um cliente que gosta que leva uma calcinha para ela de criança e pede que ela use durante o programa. E o quanto isso foi absurdamente chocante para a plateia. As pessoas ficaram inconformadas, meu Deus, o que é isso, não sei o que lá. Só que ficaram chocadas porque não estão no lugar que a gente está. Se estivessem no lugar onde a gente está, se estivessem ouvindo o que prostitutas têm a falar sobre a sexualidade que existe, não a sexualidade que deveria existir, aquela que existe, se estivessem ouvindo o que a gente tem a dizer, o que a gente vive nos nossos no nosso dia a dia, saberiam que isso não é nenhuma coisa absurda, que isso é algo absurdamente comum, na verdade, produzido por essa sociedade que diz que as pessoas não podem falar sobre os desejos que têm. Então, me estranha muito quando vão falar sobre sexualidade e chamam sexólogos para a mesa, mas nunca nem concebem a possibilidade de chamar uma prostituta. Sabe? A gente tem contato diário com a sexualidade que existe, não a que deveria existir. Mas nosso saber parece que ele não serve para nada. Todas as profissões poderiam, de alguma forma, transformar o mundo, poderiam ser úteis na transformação social, menos o saber da prostituta, né? A gente só serve ou como vítimas a serem salvas ou como profissão a ser eliminada, sabe? Então, e as peculiaridades daquilo que a gente enxerga do lugar de onde a gente habita, parece que nunca servem de nada. E aí, de repente, a gente está começando a falar. E esse livro, acho que é um pouco sobre isso, sobre essa sexualidade que existe, sobre essas construções de masculinidade para além das máscaras que o machismo impõe, sobre o que esses clientes vêm buscar com a gente, sobre como eu fui me construindo a Mara, me pensando a Mara, as palavras que eu fui buscando para que isso fizesse sentido para mim e para quem me lê. Eu acho que esse livro é isso, é tentar buscar na literatura um propósito de transformação, é tentar buscar na literatura uma literatura que seja para além de um laboratório verbal, um joguinho de experimentação com as palavras, sabe? Essa literatura não me interessa mais. Eu quero uma literatura que tenha algum comprometimento com o seu tempo e que tenha algum comprometimento com vazar os muros da universidade. Não me interessa mais escrever para críticos literários ou para os grandes intelectuais do nosso tempo, porque os grandes intelectuais do nosso tempo são também as pessoas mais cagadas, machistas, racistas e zoadas que eu já pude conhecer também. Quanto à fotografia, né, como um elemento do ativismo na minha mão, eu acho que a palavra que fica da fala de Amara que é comprometimento, né? Então, é a gente realmente ter consciência, aquilo que eu falei, que a fotografia ela não serve só para embelezar a parede, né? A gente tem várias funções através da fotografia. Se dá para a gente vender muita coisa através da fotografia, por que não sensibilizar? Por que não vender uma nova imagem? E para isso existe esse comprometimento. Comprometimento com o ético, o comprometimento com o justo, com a equidade, o comprometimento em fazer com que aquela sua obra seja e sirva para algo mais. Quando eu comecei a fotografar candomblé, foi uma experiência muito interessante de eu ver pessoas vindo no meu inbox falarem para mim. Então, isso é que é candomblé? Isso aqui na Bahia, onde a gente tem uma quantidade gigantesca de terreiros, onde o candomblé é a religião de base dessa estrutura, e você ter pessoas que ainda hoje não têm a mínima familiaridade com isso. Quando a gente para pensar que nos foi negado, quanto povo, nos foi negado o direito de termos acesso a todo o conhecimento e a toda a cultura do qual o candomblé é arcabouço, a gente tem uma breve noção do quanto o racismo é vigente, estrutural e sistêmico na nossa sociedade. E aí, quando essas fotos chegam ao ar e as pessoas vêm falar para mim, então isso é que é candomblé? Nossa, mas todo mundo fala que é do demônio, é tão bonito. E as pessoas saírem das suas casas para irem numa festa de candomblé. Me pedirem, me convida, me leva junto, porque tem medo de chegar num ambiente desses
sozinho. Quando você começa a perceber que as pessoas voltam a ter um olhar diferente sobre a mesma coisa, através de uma imagem que você produziu, com o respeito que você tem, com o amor que você tem, com a consciência que você tem. Isso é fotoativismo. Isso é arte-ativismo. Isso é você utilizar de uma linguagem artística para você tocar o outro, que muitas vezes não seria tocado através do discurso, que muitas vezes não seria tocado através de uma bela conversa. Às vezes a arte, Fernanda Júlia faz isso com maestria através do teatro. O teatro negro, o teatro de candomblé. Eu acho que são várias as formas que a gente tem de acessar as pessoas. E a arte é uma que faz isso com maestria. Então, eu acho que o meu papel, quando eu chego nesse termo, depois de tantas pessoas me dizerem que eu era, né, e aí eu assumo para mim, quanto fotoativista, é que faz com que você se torne ainda mais responsável em aprofundar suas pesquisas, em aprofundar sua sensibilidade, em aprofundar o seu olhar. E aí também um outro termo que eu acabei agregando ao meu trabalho, que foi fotos com alma. De tantas pessoas falarem. Você captou a alma daquela pessoa, você captou a alma daquela festa, a alma daquele momento. Eu acho que é quando a gente tem, a gente transborda. Então, quando a gente tem alma, a gente transborda. Quando a gente tem vontade de fazer algo a mais. E quando eu comecei, eu tenho 5 anos que comecei a profissionalizar a fotografia. E lá no começo eu falei, não quero ser só mais alguém que aperta botão. Se eu demorei tanto tempo para assumir a fotografia quanto profissão, eu que venho de uma família muito pobre, que venho de uma família de pai adicto e de mãe que não estudou porque o meu avô tinha esperança que essa mulher fosse sustentada pelo marido e era um adicto. E aí você olhar para a fotografia, que é algo extremamente caro em todas as suas instâncias, seja de equipamento, de formação, e aí você fala, é utópico, como é que eu vou conseguir chegar num equipamento? Como é que eu vou conseguir chegar num curso? E quando você tardiamente, vou fazer 43 anos esse ano, você tardiamente se assume quanto fotógrafa e adentra a esse universo, é para você fazer alguma coisa com isso. Então, eu realmente espero que eu consiga sensibilizar ainda mais através da imagem, que é uma linguagem universal. Não precisa ser poliglota, né?